Segunda-feira, 5 de dezembro de 2016, são 6 horas e 5 minutos. Temos aí imagens da Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite. Quem é que nunca fez uma promessa na virada de ano, final do ano, início do ano? Se você costuma prometer melhorar a saúde ou mesmo a qualidade de vida da família, acaba de ganhar um estímulo a mais. A Secretaria de Saúde lançou hoje a segunda etapa da campanha do Movimento 21 Dias, que vai desafiar você diariamente a cumprir essa promessa. Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, que daqui a pouco vai explicar como funciona essa campanha. Antes, veja outros assuntos do programa de hoje. Domingo de manifestação. Capixaba defende Lava Jato e protesta contra a Câmara dos Deputados. Senador Ricardo Ferraço pede afastamento do presidente do Senado. Estudantes que não fizeram o Enem por causa das ocupações tiveram prova nesse domingo. E a história de uma criança que foi extraviada pela companhia aérea. Agora, no Link Espírito Santo. O governo do estado está lançando a segunda etapa da campanha que desafia as pessoas a melhorarem os hábitos por 21 dias seguidos, dando essa arrancada aí de 21 dias. São 3 grupos de desafios. Qual desses seria o maior desafio para você nesse momento? A alimentação, a atividade física ou o convívio familiar? Vote no nosso portal, o rsim.com.br/enquete. Procure aí uma dessas 3 opções que combina mais com você. Também temos outras possibilidades, outras opções para a sua participação com a Emanuela Teixeira, jornalista do portal RSim. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Boa noite a todos. Você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, sua opinião e falar também, né, como você vai encarar esses 21 dias através do nosso WhatsApp no 992525007 e também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Twitter, usando a hashtag LinkES. Bacana. E lembrando também, né, Torinho, que hoje a gente vai receber também uma advogada que vai falar o que os pais devem ficar atentos na hora de embarcar o seu filho, né, no aeroporto para uma viagem mais distante, quando não puderem acompanhar, né? Isso. Já visto esse caso que aconteceu no final de semana. A doutora Vanessa Figueiredo vai falar vai falar até um pouco além dessa questão específica do caso, que a gente vai mostrar hoje aí, da criança que foi extraviada. Ela vai falar sobre outros problemas corriqueiros aí nessa relação do passageiro nos aviões, companhias aéreas, né? Isso. Época de férias, né? Sempre tem muitas dessas coisas. Ela vai dar umas dicas para a gente daqui a pouco. Mas se você teve algum problema, quer tirar uma dúvida, passa para a Emanuela aqui. Bem, quem passou hoje pelo terminal de Jardim América foi surpreendido por uma ação da Secretaria de Saúde que alertou sobre os perigos dos alimentos industrializados. Esse foi apenas um dos eventos do programa Movimento 21 Dias, que incentiva mudanças de hábito para melhorar a qualidade de vida. Por dia, nos terminais da Grande Vitória, passam 600 mil pessoas que vão e vêm. Na correria do dia a dia, se alimentar bem nem sempre é uma prioridade. E quem passou pelo terminal de Jardim América, em Cariacica, teve um choque de realidade. Em um quadro, foi possível descobrir a quantidade de açúcar e óleo que existem nos alimentos. Na produção do refrigerante, por exemplo, são usados 5 tubos de açúcar como esse. No suco, 4,5 tubos. Na batata palha e no macarrão instantâneo, o vilão é o óleo. E o que dizer desse biscoito? Essa tentação é feita com óleo e açúcar e pode custar caro para a saúde. Quem não sabia dessas informações ficou impressionado. Surpreendeu principalmente a Coca-Cola, nem sabia que possuía tanto açúcar assim. A partir de agora eu vou evitar muitos alimentos aqui para poder ter uma saúde melhor. A dona Francisca admite que gosta da maioria dos produtos, mas que ficou assustada com o que descobriu. Tudo veneno, né?
Assusta ali a quantidade de óleo e açúcar? Assusta. Essa nutricionista explica que o consumo constante desses alimentos pode trazer consequências graves à saúde. Pode causar diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e também aumento no colesterol, obesidade também. A ação faz parte de um programa do governo do estado, o movimento 21 Dias. E além de chamar a atenção das pessoas para a alimentação saudável, distribuiu também material educativo e aferiu a pressão dos passageiros. Quem esperava pelos ônibus também pôde fazer uma aula de ginástica laboral. O programa Movimento 21 Dias começou no celular, em um aplicativo e agora está também nas ruas. A ideia é mostrar que a melhora na saúde começa com pequenas atitudes. De hoje até o dia 13 de janeiro, 32 eventos como esses serão levados aos terminais da Grande Vitória. O movimento já conta com 23 mil usuários cadastrados e, pelo aplicativo, distribui desafios, como reduzir os alimentos industrializados, por exemplo, além de dar orientação e incentivar as pessoas a fazerem exercícios no dia a dia. E recebemos aqui ao vivo o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, que participou desse lançamento aí que a gente... Seja bem-vindo, secretário. Já está ligado o microfone aí. Tá ligado. Secretário, esse é a segunda etapa desse programa, né? 21 dias, essa campanha de incentivo, né, à mudança de hábitos. Qual foi o balanço da primeira etapa? É um balanço absolutamente positivo, né? Porque nós conseguimos aí, só registrado no site, cerca de 28 mil pessoas. Sem contar a quantidade de pessoas que aderiu ao programa, que nós não conseguimos nem medir, né? Porque isso aí bombou na internet, nas redes sociais, né? Quando nós lançamos esse programa no ano passado. Inclusive no país inteiro. Tem gente inscrita no programa de vários estados. É mesmo? O subsecretário de Saúde do estado do Pará, meio que fica lá em Belém, né? A sede da secretaria, e ele me disse que todo o departamento dele estava fazendo 21 dias, descobriram pela rede social. E os relatos das pessoas é que os resultados são alcançados, né? São. E isso está criando uma mobilização muito grande de informação, né? Muita gente, você viu ali na entrevista que vocês fizeram aí, no terminal, muita gente não tem informação sobre esses alimentos industrializados. E quando consegue visualizar, que é essa estratégia que nós estamos usando lá, de visualizar, choca as pessoas. Eu tive hoje lá no lançamento, e as pessoas ficavam assim meio perplexas de saber a quantidade de açúcar ou de óleo que tinha dentro daqueles alimentos industrializados. Secretário, o lançamento dessa segunda etapa agora em dezembro é interessante, né? Porque é uma época virada de ano, as pessoas fazem aquelas tradicionais promessas de que vão consertar os problemas, vão funcionar melhor no ano que vem, vão ter mais cuidado com a saúde, né? É oportuno o movimento, né? Ou então, segunda-feira, o mundo de vida. Não é isso? Às vezes, se não for na segunda, no ano que vem, né? No ano que vem. Pois é. Tem essa coisa do verão também. Eu acho que nós estamos... Essa campanha começou no passado e não parou, né? É que agora nós estamos jogando uma luz, exatamente nesse final de ano, aí na entrada do verão, até por isso um pouco que você colocou. Tem muitas festas de fim de ano. E o verão também é uma época propícia das pessoas saírem de férias, né? Terem mais tempo para fazer um exercício, tentarem fazer uma programação melhor de alimentação e tal. Então, assim, nós estamos achando que com a entrada do verão foi juntou um interesse, deu um ambiente favorável para você relançar essa campanha. Secretário, ainda na primeira etapa, quando vocês tiveram a ideia, criaram a campanha, vocês perceberam o quê? Que as pessoas precisam de um incentivo como esse? É verdade. Na verdade, o que está acontecendo? As pessoas relacionam saúde a médico e hospital. Muita gente pensa em saúde, é preciso ter médico e hospital. E, na verdade, não é isso. Existe uma coisa na política chamada promoção de saúde, né? E se você tem informação, você pode cuidar da sua própria saúde. Nem tudo que você tem, você precisa de médico. Né? Você pode cuidar da sua saúde e evitar até adoecer, evitar até ir para o hospital, evitar até ter que utilizar médico. E são coisas simples, como já foi dito aí na reportagem. Nós não estamos aqui dizendo que todo mundo tem que ir para a academia, gastar dinheiro, nada disso. Nós estamos dizendo o seguinte: você trabalha num prédio que tem escada e tem elevador, opta por subir pela escada. Mas são 10 andares, sobe 2, sobe 1.
né? Começa a fazer uma prática desse tipo, não precisa mudar a sua rotina de vida, você utiliza a sua prática diária, a sua vida diária, para poder ir introduzindo coisas pequenas, e muita gente não tem informação de que essas coisas pequenas têm um impacto muito importante na saúde. Secretário, e por que 21 dias? O 21 dias é um estudo científico que demonstra o seguinte: se você consegue introduzir um hábito na sua vida durante 21 dias seguidos, a probabilidade de você incorporá-lo definitivamente é muito grande. Por isso a ideia dos 21 dias. O que nós estamos dizendo para a população, incentivando que mude a sua prática de vida, que tenha prática de vida saudável, e estamos associando 21 dias para dizer que é viável. Isso é um estudo mesmo, isso é um estudo científico que demonstra isso. Então, assim, se você conseguir pegar um desafio desse, ou que nós estamos propondo, ou algum outro que você criou, né, você pode inventar um outro qualquer, você, se conseguir manter 21 dias aquele desafio ali, você muda de vida. Ok. A gente vai fazer um intervalo agora. No próximo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as regras, então, da campanha, né? Nós vamos mostrar também as páginas do site, para as pessoas poderem identificar e perceberem como é fácil, né? Elas começarem essa tentativa da mudança da qualidade do estilo de vida, né? É isso mesmo. Então, daqui a pouquinho, de volta a conversar, secretário. Vamos para o primeiro intervalo. Na volta tem as notícias do dia com Adriana Marques. Vamos ver imagens do trânsito? São 6 horas e 17 minutos. Temos imagens da Ponte da Passagem com muita chuva em Vitória nesse momento. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e temos agora as notícias do dia com Adriana Marques. E Adriana, eu soube que você acordou muitas vezes essa noite assustada aí com os trovões, relâmpagos e raios. Boa noite, Torinho. Boa noite, secretário. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Realmente, 4 horas da manhã eu acordei muito assustada, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei da janela e que eu vi o que estava acontecendo, realmente fiquei com medo, viu, Torinho? É verdade, foi assustador, né? Foi assustador. E esse foi o assunto do dia aqui, né? O temporal que caiu na madrugada de hoje assustou os moradores da capital. Muita gente acordou assustada, assim como eu, com o barulho dos trovões. Nessas imagens do fotógrafo Jorge Sagrilo, que circulam pela internet, é possível ver os raios que caíram sobre a região metropolitana na madrugada. O clarão provocado pelos raios é impressionante, iluminando por alguns segundos a terceira ponte. Neste mapa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Meteorológicas, dá para ver nessa área vermelha a incidência de raios sobre o Espírito Santo nesta madrugada. Pois é, raio, trovão, e nesse momento chove forte de novo aqui na Grande Vitória, pelo menos aqui na região de Bento Ferreira, onde fica a Record News, chove forte, viu? Bom, e o domingo foi de manifestação em apoio à Operação Lava Jato ao juiz Sérgio Moro e contra as mudanças feitas pelos deputados no projeto das 10 medidas contra a corrupção. Aqui na Grande Vitória, os manifestantes atravessaram a terceira ponte que liga Vila Velha à capital. Os manifestantes começaram a chegar com faixas, cartazes, vuvuzelas e usando roupas com as cores da bandeira do Brasil. O seu Humberto veio para a rua pedir mudanças. Infelizmente o pessoal reclama, mas fica em casa, mas deveria estar aqui na rua junto com a gente, entendeu? Para apoiar, nós queremos é mudança para o Brasil. Nós estamos precisando de mudança. O ato contou com a participação de famílias inteiras, desde crianças até idosos. A pequena Helena, de 5 anos, sabia muito bem por que estava aqui. E a avó da Helena explica que trouxe a neta porque ela acha importante ensinar para a menina que ela deve lutar pelos seus direitos desde cedo e espera que ela tenha um futuro melhor. A importância de trazer minha neta, que na verdade a gente está querendo construir um Brasil melhor para essa geração. Um Brasil mais justo, um Brasil com mais saúde, com mais educação. Quero que minha neta seja uma cidadã com consciência, né?
O ato pediu o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado e apoiava a continuação da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Além disso, os manifestantes saíram em defesa do juiz Sérgio Moro. O ato contra a corrupção foi convocado pelas redes sociais e os primeiros manifestantes começaram a chegar aqui neste posto de combustíveis por volta de 2h30 da tarde. Daqui, o grupo parte em direção à terceira ponte e nem mesmo a chuva desanimou os manifestantes. Eu acho que quer exercer cidadania independente de chuva, sol, independente da situação climática, tem que se fazer presente, lutar para o Brasil melhor, lutar contra a corrupção. E lembrando, né, os nossos deputados que votaram contra as 10 medidas, que o povo está ciente disso aí, os senadores estamos exigindo que seja aprovado as 10 medidas contra a corrupção. Por volta das 4h30 da tarde, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente com jogadores da Chapecoense e seguiram a pé pela terceira ponte em direção à capital. Durante todo o trajeto, o grupo foi escoltado por homens da Polícia Militar. De acordo com a polícia, 1.000 pessoas fizeram a travessia. De acordo com a organização, 10.000 pessoas. O trânsito foi fechado nos dois sentidos da ponte. Em Vitória, outro grupo de manifestantes estava na Praça do Papa, aguardando a chegada dos manifestantes de Vila Velha. Na capital, um grupo de juízes participou do ato. A manifestação terminou por volta das 6h30 da noite com a execução do hino nacional. Nossa vida em teu seio mais amores. Bom, e o projeto das 10 medidas contra a corrupção que foi modificado na votação da Câmara, incluindo aí punição a juízes e promotores, agora segue para o Senado. Nós conversamos hoje com o senador Ricardo Ferraço, que falou sobre a expectativa para a votação. Esses projetos, eles na prática são uma retaliação a tudo que a Operação Lava Jato tem apresentado à sociedade brasileira, tudo que está sendo desvendado, desnudado, dessa coleção de crimes que foi praticado contra o povo brasileiro. De modo que, de minha parte, nós estaremos votando absolutamente contra. Já fizemos isso na última quarta-feira, quando o presidente do Senado tentou votar essa matéria em regime de urgência. Nós derrotamos essa urgência e eu tenho muita confiança que no Senado nós estaremos restaurando toda a essência, toda a natureza desse projeto, que é muito importante para o aperfeiçoamento do marco legal das nossas leis. Ontem também, durante os protestos, a população pediu a saída do presidente Renan Calheiros do Senado. Qual é a sua opinião também sobre esse assunto? É exatamente a do povo. Eu acho que a manutenção do presidente do Senado é insustentável à medida em que ele se tornou réu. E há, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já por maioria dos votos, consagrando que quem é réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República. Não fosse o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, o afastamento do presidente do Senado seria automático. Lamentavelmente, esse ministro pediu vistas e o processo foi interrompido. Mas é profundamente constrangedor você ter na presidência do Senado da República alguém que é réu. O natural seria que ele próprio pedisse o seu afastamento para ele poder fazer a sua defesa. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Bom, o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, suspendeu as aulas no campus de Santa Teresa, na região serrana, por causa de uma virose. Segundo uma nota do Instituto, há 2 semanas, cerca de 100 alunos da instituição e alguns servidores procuraram atendimento médico, relatando sintomas como diarreia, vômitos, febre e dor abdominal. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Vigilância Sanitária fez uma visita ao campus e recolheu amostras de água, alimentos e buscou vetores de transmissão do vírus. Em princípio, as aulas no campus devem ser retomadas no dia 12 de dezembro. Casos da mesma virose também foram identificados na cidade de São Roque do Canaã. Bom, e esse final de semana foi de prova do Enem para estudantes que perderam a data oficial do exame por causa das ocupações nas escolas. Como sempre, teve gente que se atrasou e a chance de garantir uma vaga nas universidades, agora só no ano que vem. O movimento era tranquilo neste local de prova que fica na Avenida Vitória, na capital. Esta candidata estava um pouco ansiosa. É a primeira vez que ela faz o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito nervosa, porque, gente, agora, né, é tudo ou nada.
Esta outra candidata conta que aproveitou o tempo extra para estudar, já que não pôde fazer a prova no mês passado. A gente teve um mês aí a mais para se preparar melhor. Em todo o país, mais de 277 mil candidatos não conseguiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio por causa das ocupações nas escolas. E por conta disso, mais de 23 mil estudantes aqui do Espírito Santo tiveram que fazer o exame neste final de semana. E faltando poucos minutos para o fechamento dos portões, já era possível ver os candidatos correndo para chegar até o local de prova. Esta candidata, por exemplo, chegou no último minuto e conseguiu entrar. Logo em seguida, os portões foram fechados pontualmente 1h da tarde. Mas essas duas candidatas chegaram 3 minutos após o fechamento e não puderam fazer a prova. Como eu disse aí, agora só o ano que vem. Bom, e uma última notícia, uma notícia triste para a imprensa capixaba. Morreu hoje aqui em Vitória o jornalista Sérgio Egito. Sérgio tinha 68 anos e era diretor de produção da imprensa oficial. Também passou pelo jornal A Tribuna, foi redator da Rádio Espírito Santo, trabalhou no Extinto Diário e em A Gazeta, onde foi editor-chefe. Sérgio Egito morava sozinho e não tinha filhos. Ainda não se sabe o que pode ter causado a morte do jornalista. É isso, Torinho. Adriano, o Sérgio Egito, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Quando eu entrei na Gazeta ainda, ele era uma pessoa já experiente, uma referência na imprensa capixaba. Foi presidente do Sindicato Jornalista, um dos primeiros presidentes do sindicato, além de ter trabalhado em todos esses veículos. Era, de fato, uma referência, uma pessoa que os jovens se aconselhavam, né? E era uma pessoa muito tranquila e um relacionamento muito fácil, né? Vai deixar saudade e deixa também o exemplo dele como um jornalista sério, imparcial e muito competente. E fica aqui, né? O nosso abraço aí para a família, a gente lamenta. Exatamente. Obrigado, Adriana. Obrigada, Torinho. Boa noite. Boa noite. Bem, hoje nós estamos falando aqui da campanha que o governo do estado está lançando, a segunda etapa da campanha Movimento 21. E essa campanha tem 3 grupos de desafios para as pessoas mergulharem ali e alcançarem as suas metas, né? Um grupo fala da alimentação, você buscar um desafio relacionado com a alimentação, que tem algumas alternativas lá na campanha. Outro, atividade física e outro, melhorar o convívio familiar. A gente convida você para votar no nosso portal rsim.com.br/enquete e já temos aqui a nossa primeira parcial, não é isso, Emanuela? Temos sim, Torinho. Até agora, 44% dos nossos internautas dizem que o maior desafio é a alimentação, enquanto 35% dizem que é atividade física e 21% dizem que é o convívio familiar. O primeiro é fechar a boca e escolher, ou então escolher bem os produtos, né? E depois praticar bastante atividade física, né? E se puder fazer tudo junto, melhor ainda. Né? Mas por enquanto, essa é a nossa parcial. Temos aqui também o secretário de Saúde que está com a gente aqui hoje para explicar melhor como é que funciona essa campanha. Também temos algumas perguntas e comentários, não é isso? Você quer fazer já um dos comentários aí dos nossos telespectadores? Sim, vamos fazer o comentário da Ana Cláudia, lá de Rio Bananal, que ela diz que é professora. Tá vendo, secretário? O estado inteiro está acompanhando o senhor aqui, hein? Ela diz que é professora e comenta que é preciso educar principalmente as crianças e os jovens para a importância da prática de exercícios físicos e da alimentação saudável. Ela diz que fica assustada com a quantidade de crianças obesas que vê no colégio onde ela trabalha. Temos aqui também a pergunta do Eric de Coqueiral de Taparica, em Vila Velha. Ele quer saber se através desse programa a população pode conseguir acompanhamento de nutricionistas de forma mais rápida, para casos pontuais. Bom, a primeira pergunta aqui, a primeira colocação feita em relação à questão da educação, essa é uma parceria importante nossa do programa do 21 Dias, que é a educação. Então nós fizemos uma mobilização enorme junto com a Secretaria de Educação, exatamente para introduzir essa prática ou essa cultura junto às crianças, né? E mais do que isso, porque a criança ela leva para casa. Então você leva para casa e acaba leva a informação e acaba contagiando também não só os pais, até como os vizinhos, os amigos, né? Então é absolutamente importante essa parceria com a educação. E deu muito certo. O que nós fizemos até foi uma ideia muito boa, né? Que os alunos escolhiam lá o seu desafio, né? E as professoras iam acompanhando o cumprimento do desafio ou não. E ele levava isso para casa, né? Para compartilhar com os pais, né?
E depois até surgiu uma outra ideia, dele falar assim, além de você levar para compartilhar com seus pais, compartilha aí com um vizinho, né? Para poder ir envolvendo ali. E deu super certo, né? Houve uma mobilização muito grande dos alunos. E essa questão da nutricionista, que ela pergunta se vai ter uma facilidade, se o programa também prevê alguma coisa nesse sentido? Não, esse programa não é para fazer atendimento. Esse programa é um programa de informação. Certo. É um programa para passar informação, educação e saúde. Se houver alguma necessidade desse tipo, aí o procedimento é o normal. É o normal. Né? Ela entra lá na sua unidade básica de saúde de família, se precisar de algum atendimento, ela é encaminhada normalmente na linha de atendimento. O que nós estamos fazendo com esse programa aqui é pura e simplesmente uma campanha de motivação, né, e de informação para que as pessoas possam ter informação para tratar da sua própria saúde. Secretário, vou pedir para botar na tela aqui o site onde está a campanha e queria que o senhor explicasse para a gente como é que é. A pessoa escolhe um grupo de... A pessoa escolhe um grupo ali... Ele pode estar priorizando, né? Ele pode ter desafio, ele pode ter desafio nas 3 áreas, se quiser. Certo. Né? Pode ter um desafio só em uma área. Ele escolhe o que ele quiser. Tem sugestões de desafio ali, que nós já estamos colocando ali no próprio aplicativo, ou ele pode inventar uma, ele pode fazer a dele. Ah, não, eu tenho um desafio que não está ali. Aí, certo. E aí ele vai, vamos dizer, ele se inscreve no programa, clica lá no desafio que ele quer seguir, e aí ele passa a ser monitorado, ele passa, o aplicativo te ajuda, você vai te acompanhando, né? E na medida que você vai cumprindo esse desafio, você vai ganhando uma medalha. Né? É uma forma de uma premiação, né? Uma forma de incentivar que você consiga... E se você não fez o desafio, não botou informação, o aplicativo te avisa também. Olha só, você cobra lá. Te cobra. Secretário, vai te ajudando, né? Agora, a pessoa que de repente não tenha um smartphone, que não possa baixar o aplicativo, ela pode acompanhar isso por um computador normal, olhar o desafio dela lá e seguir, ou tem que ter o smartphone? Não, para fazer toda essa interação aí, essa interatividade, isso aí tem que baixar o aplicativo, não tem jeito. Agora, ela pode acompanhar pelo computador, entrar no site e todas as informações estão ali e ver como é que funciona. E se estimular com isso? Se estimular, não, com certeza. E essa coisa de estimular não é só a pessoa. Quando você começa isso, vai gerando, né, na família, nos amigos, no bairro, vai gerando assim um estímulo coletivo. E só coisa boa, né? Alimentação, cuidados físicos e melhorar a convivência familiar. Secretário, muito obrigado por sua presença aqui no Link Espírito Santo. Não, eu que agradeço a informação. Vocês estão prestando um serviço aí à comunidade de alta relevância, né? Porque essa informação permite que cada pessoa possa cuidar da sua saúde. Isso aqui as pessoas às vezes não sabem que elas podem, com pequenos gestos, cuidar da sua própria saúde. O senhor já se inscreveu já? Desde o ano passado. Eu vou me inscrever agora, e Manuel também vai, não vai? Eu também vou me inscrever. Faça isso. Então tá bom, muito obrigado. Vamos para mais um intervalo e na volta tem notícias do interior do estado e ainda a história da criança que foi perdida pela companhia aérea. Veja bem, hein? Bem, vamos ver imagens do trânsito. Aí a reta do aeroporto em Vitória, o trânsito está retido pelo semáforo, no outro sentido está tranquilo. 6 horas e 33 minutos, Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo já está de volta e agora vamos a outras notícias do estado. Em Colatina, com as chuvas dos últimos dias, aumentou a preocupação com a dengue. Calor, chuva, tudo isso acelera o ciclo reprodutivo e o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Depósitos que estão na rua, com certeza deve ter ovos de mosquito nele esperando a chuva cair para poderem eclodir. Então é essa a preocupação com essa chuva e esse sol, os ovos com certeza a gente vai ter foco
por aí. Ainda é preciso redobrar a atenção em alguns bairros de Colatina, principalmente o lado sul da cidade, onde o índice de infestação é maior. Segundo os agentes da vigilância ambiental, muitas vezes os focos do mosquito Aedes aegypti são mais encontrados nas residências, principalmente nos ralos. Em primeiro lugar são os ralos, né? Depois aqui, prato de animais, né? Pratinhos, e em lixo, em brinquedo de crianças também a gente acha, em a caixa de geladeira a gente encontra bastante também. Dona Sônia já sabe que os pratos que ficam embaixo dos vasos de plantas são um ótimo local para o mosquito criar. Por isso, ela retirou todos. E não é só isso não. Ela sabe o que deve fazer para combater a proliferação do Aedes aegypti. Nos ralos dos banheiros e da área, a gente coloca sempre cloros, lava, né, e coloca cloro. E aqui eu tenho um beco também, que às vezes tem lixo que os outros jogam, aí eu sempre abro ali o portão e limpo, então fica sempre limpinho. Em Cachoeiro do Itapemirim, um acidente grave marcou o fim de semana. Quem tem as informações é o Ramon Barros. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Tourinho. Um aposentado morreu ontem após ser atropelado na Avenida Jones Santos Neves, próximo ao bairro Ibeci, aqui em Cachoeiro. O aposentado Mário Sabino da Costa, de 60 anos, morreu ao ser atingido por um carro na Avenida Jones Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. O carro invadiu a calçada. O impacto foi muito forte. O motorista fugiu do local no momento do acidente. Seu irmão se apresentou mais tarde no DPJ de Cachoeiro. De acordo com a polícia, Sabino fazia uma caminhada por volta de 5 da manhã quando foi atropelado. E ontem foi dia da Operação Dragão da Marinha do Brasil. Eventualmente, eles se reúnem aqui no Litoral Sul Capixaba para promover o adestramento dos fuzileiros navais. Nós estivemos lá acompanhando como foi esse treinamento. Operação de guerra. Milhares de fuzileiros navais a postos. Do Oceano Atlântico, os anfíbios se aproximam. O objetivo é tomar de assalto o continente. Os números chamam a atenção, uma verdadeira operação de guerra. A gente conta com 3 fragatas, uma corveta, 2 navios de patrulha oceânico, um navio patrulha, 2 submarinos, além das aeronaves. Esta região do Espírito Santo é uma das áreas estratégicas de treinamento para a Marinha. É uma área que não é habitada, então facilita esse movimento através do terreno, né? Facilita o movimento dos carros de combate, dos carros de lagarta anfíbia. Um dos pontos altos do treinamento é esse, onde os soldados chegam aqui no litoral, nos anfíbios, nos tanques da Marinha. A partir de agora, todos os fuzileiros já estão tomando posse desse terreno. Os veteranos da Marinha do Brasil acompanham o treinamento e comparam com sua época. A gente fica muito feliz em ver a evolução que isso tem ocorrido e, por outra parte, os nossos veteranos também eles trazem, né, informações importantes, experiências que também são úteis para os fuzileiros de hoje. Até mesmo os imprevistos fazem parte do adestramento militar. Ao todo temos no exercício aproximadamente 2.000 militares, sendo na faixa aí de fuzileiros, 1.200 fuzileiros navais nessa operação. Bom, Tourinho, voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Ramon. Agora vamos a São Gabriel da Palha. Em São Gabriel, uma escola municipal recebeu um importante prêmio na área de gestão escolar. A escola também é destaque por incentivar a leitura através de um concurso. Incentivar o hábito da leitura é algo que a Escola Municipal Bertolo Malacarne leva muito a sério. Tão a sério que existe até cerimônia de premiação. É o evento de encerramento anual do concurso literário, um projeto que existe desde 2012. Ocasião onde é apresentado à comunidade escolar tudo o que foi realizado ao longo do ano letivo. Esse concurso ele surgiu com o objetivo de incentivar realmente os alunos à leitura, porque nós entendemos que quando o aluno ele lê, ele consegue interpretar, ele consegue calcular, ou seja, ele vai bem em todas as disciplinas. Então todos os professores se envolvem, é um projeto que dura o ano todo. O concurso é amplo e acontece em todas as séries do ensino fundamental, com atividades que vão desde desenho, histórias em quadrinhos, a cordel e crônicas.
Tudo para que o hábito da leitura esteja presente em todas as fases do aprendizado, de forma contínua e prazerosa. É como dizem, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê e mal escreve. A leitura é muito importante, assim, é essencial para a vida das pessoas. Isso é muito importante saber que a gente tem um lugar onde a gente possa desenvolver isso de maneira agradável, de maneira que a gente consiga ter um prazer em fazer isso. A cerimônia deste ano serviu também para comemorar a conquista do primeiro lugar estadual no Prêmio de Gestão Escolar realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação. A gente vem ao longo do tempo, toda a equipe fazendo um trabalho muito importante, um trabalho árduo em prol de uma educação de qualidade, com a ajuda dos pais, da comunidade, dos alunos. Isso tem surtido resultados e o resultado foi esse prêmio Destaque Estadual Referência no Estado. Como prêmio, a Bertolo Malacarne recebeu R$6.000 para melhorias e compras de equipamentos. E a Flaviane, diretora da escola, ganhou um intercâmbio nos Estados Unidos. E olha, ainda temos outras notícias agora pela internet com a Emanuela. É isso mesmo, Torinho. O presidente Michel Temer anuncia agora para a base governista o pacote de medidas da reforma da Previdência, né? Nesse momento ele está reunido com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara e com líderes das centrais sindicais. É uma proposta polêmica, né? Talvez seja até mais difícil de aprovar. Alguns especialistas dizem que seja mais difícil de aprovar do que a PEC 55, mas segundo o presidente Temer, essa proposta vai ser colocada ainda essa semana para votação na Câmara. Com certeza a reforma mais complicada, mais complexa, né? Do governo até agora, e com certeza vai ter muita polêmica, muitos impactos, né? Aí. A informação completa está lá no nosso site, no portal rsim.com.br. Lá tem toda a tramitação, né, de quais são as reformas que essa lei prevê. Essa apresentação é hoje para os líderes? Está acontecendo agora, já encaminha para o Congresso. Já encaminha para o Congresso, isso mesmo. E a Receita Federal também vai liberar nessa semana a consulta do último lote da restituição do imposto de renda. Dinheiro extra aí para quem está esperando um dinheirinho aí no final do mês. Quem achou que ele estava na malha fina, né? De repente já tem uma chancezinha ainda. Né? Exatamente. O crédito bancário deve ser incluído até o dia 15 desse mês. Ok, Manuela, obrigado. E olha só essa notícia, hein? Um pai aqui de Vitória passou por momentos de pânico na última sexta-feira. O filho dele deveria chegar à capital capixaba para passar o fim de semana, mas no aeroporto ele descobriu que a criança tinha desaparecido. Quem conta melhor essa história? Um menino de apenas 6 anos deveria ter desembarcado no aeroporto de Vitória na sexta-feira no final da tarde. Mas quando o avião pousou, o pai que esperava pelo filho teve a surpresa. A criança não desembarcou com os demais passageiros que vieram do Rio de Janeiro. Sem muito apoio da empresa aérea, o pai procurou a Polícia Federal e um agente chegou a ir até a aeronave procurar pelo menino. 1 hora depois, veio a notícia. A criança estava em Curitiba, no Paraná. Revoltado, o pai postou uma foto nas redes sociais dizendo: "Cole, meu filho não é mala para ser extraviado." E contou os momentos de desespero que viveu sem notícias do filho. No texto, ele diz: "Comprei uma passagem da Gol do Rio para Vitória para o dia 2 de dezembro pela companhia Gol, com a opção de criança desacompanhada, pelo voo 2160. Neste caso, a gente paga uma taxa por esse serviço de R$100. O total da ida e da volta ficou em torno de R$750. Meu filho foi deixado pela mãe no aeroporto do Galeão às 16 horas e entregue aos funcionários da Gol. Nele foi colocado toda a documentação necessária. Identidade, passagens e o documento do juiz que permitia que ele viajasse sozinho apenas para os estados do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, onde temos familiares. Em outro trecho, o pai afirma: o que era para ser um voo de 45 minutos se transformou em um voo de 1h30, em um filme de terror. A criança estava com medo, havia chorado durante o voo de ida. Lembra do acompanhante da Gol e da taxa extra? Não existia acompanhante, não tinha notícias do meu filho, não consegui falar com ele. Aliás, em nenhum momento, alguém da Gol me ligou de Curitiba para eu falar com o meu filho. E olha que existe um telefone pendurado em seu pescoço. Sérgio Brito, vice-presidente de operações da Gol, divulgou um vídeo em que pede desculpas à família do menino e admitiu o erro grave. Eu venho até vocês com um pedido de desculpas. Desculpas principalmente aos pais e à criança
que nós embarcamos erroneamente na última sexta-feira na nossa operação no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional. Essa criança tinha destino para Vitória e erroneamente foi embarcada para Curitiba. A chegada em Vitória era prevista para as 18h30 e a criança chegou em Curitiba por volta das 18h50. Imediatamente, no mesmo avião, retornou e com a tripulação também, e teve todo o tempo assistido, tanto pelo pessoal de bordo, pela nossa tripulação, quanto pelo pessoal de terra. A chegada ocorreu por volta das 8h40 no Rio de Janeiro, quando ele foi recebido pela sua mãe. Eu quero também dizer que nós já entramos em contato com os familiares, falamos com a mãe, falamos com o pai, nós pudemos dispor de toda a nossa assistência, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, nas necessidades, de tudo que a família precisar, tanto o pai quanto a mãe. Eu também gostaria de enfatizar que nós estamos muito desapontados, todos nós da Gol, e eu, além de vice-presidente de operações, como pai e avô. E mais uma vez eu enfatizo que nós pedimos desculpas por esse ocorrido. Que absurda essa história. Bem, pelo menos a companhia admitiu e pediu desculpa, né? O gesto até que foi bacana, né? Recebemos aqui no nosso estúdio a advogada de Direito do Consumidor e secretária-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Espírito Santo, doutora Vanessa Porto Figueiredo. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada. A senhora já ouviu alguma vez uma história parecida com essa? Olha, graças a Deus não, né? Essa é realmente a primeira vez. Pode ser que já tenha ocorrido aí, mas eu sinceramente desconheço, porque é realmente um fato lamentável. Quer dizer, uma criança embarcada com destino à Vitória foi parar em Curitiba. O pai desesperado pagou um monte de taxa, né, para poder garantir esse acompanhamento. Quer dizer, a companhia falhou de ponta a ponta, né? Sim, tecnicamente falando, aí houve uma falha, né, na prestação do serviço que o pai contratou. Na realidade, além de pagar a passagem, ele pagou uma taxa extra para ter um acompanhante para o filho dele. Houve essa falha na prestação do serviço e aí ele pode estar requerendo os direitos dele, né, porque a gente está falando da integridade física de uma criança. E o mais engraçado disso tudo é que, para uma criança de 2 a 11 anos viajar desacompanhada dos pais, ela precisa de uma autorização emitida pela Vara da Infância e da Juventude. E a autorização da criança só era permitido que ela viajasse para São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. E, por fim, ela foi parar em Curitiba. Quer dizer, então, no caso ali, cabe uma indenização. A senhora, como advogada, aconselharia o pai a fazer o quê? Ah, sim, é procurar uma assistência jurídica, né? Porque, sem dúvida, aquele pavor, aquele desespero, realmente é o que nós chamamos aí de dano moral, né? Ele pode procurar uma assistência jurídica aí para poder reparar esses danos. Porque quando a gente fala em dano, não é só a questão material, não é só aquele valor que ele dispensou por aquele serviço, não. Até mesmo porque que essas coisas ficam como exemplo, né? Se ninguém faz nada, a companhia pode cometer o mesmo erro. Ela precisa, de certa maneira, ser repreendida para podermos ver onde estava a falha, onde houve a falha e tentar encontrar uma solução para isso, né? Sem dúvida. Aí é que entra o judiciário, né? Com sentenças aí com caráter pedagógico, punitivo, justamente para que as empresas, né, aprendam a lição e não voltem a repetir esse fato. Doutora Vanessa, nós estamos entrando em época de alta estação, muitas viagens aéreas, a gente sabe que problemas não faltam, né? Quais são os problemas mais comuns que têm ocorrido aí? Bom, sem dúvida, os problemas mais comuns aí a gente pode começar pelo extravio de bagagem, né, e pela danificação de bagagem. Então, quando isso acontece, o consumidor ele tem que procurar, primeiramente, o balcão da companhia aérea e registrar uma ocorrência, né, preencher um formulário chamado RIB. Ele vai preencher esse formulário e aí a empresa aérea vai ter 30 dias, em caso de voos nacionais, para poder encontrar a bagagem ou para poder consertar a bagagem. E no caso de voos internacionais, tem um prazo de 21 dias. Mas a empresa não fica isenta aí de uma responsabilidade, né, na esfera judiciária, que o consumidor pode estar buscando também. Caso, por exemplo, do passageiro que chega lá feliz da vida para viajar e vê que não tem mais lugar para ele no avião. É o tal do overbooking, né? Exatamente. Nesse caso, a companhia aérea, quando isso ocorrer, ela é obrigada, ela tem responsabilidade de realocar o passageiro no próximo voo disponível. Tá certo. Doutora Vanessa, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui com a gente.
Eu que agradeço. Só uma última coisa. A primeira ação é procurar a defesa do consumidor, PROCON. Quem é que deve procurar de imediato? Primeira coisa é procurar a empresa. Primeira situação. Empresa. Exatamente. Okay. Procurou a empresa, ainda tem os órgãos administrativos, PROCON, ANAC e, por fim, o Judiciário. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Hein? Bem, vamos para mais um intervalo, que no próximo bloco tem notícias do futebol que volta essa semana. E ainda o quadro O Seu Desejo para o Natal. Vamos ver imagens do trânsito. Temos aí trânsito tranquilo, ali perto da Universidade Federal do Espírito Santo, Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora é hora das notícias do esporte com Paulo Duarte, que fala hoje da retomada do futebol no Brasil. Boa noite, Paulo. Alô, Tourinho, alô, minha gente amiga do esporte, aquele abraço. Bom, a bola vai voltar a rolar nas competições nacionais pelo Brasil afora, depois de tanto drama, a situação do final de semana, emoção pelo mundo afora, na chegada dos corpos lá da tragédia da Chapecoense em Chapecó, na Arena Condá. Então, a partir desta quarta-feira, a bola vai voltar a rolar. Campeonato Brasileiro só na semana que vem, no final de semana. Mas na Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro voltam a se encontrar na partida final, a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira lá em Porto Alegre. Agora, Tourinho, minha gente amiga do esporte, a decisão final da CBF não está oficializada, mas está mantida a rodada no próximo final de semana envolvendo os clubes do Campeonato Brasileiro. O Internacional, ele pediu à CBF para que a rodada não fosse realizada, mas até o presente momento a CBF mantém a posição, principalmente porque o Internacional está na zona do rebaixamento, depende do resultado diante do Fluminense, domingo, 4 horas da tarde, lá no Estádio do América, em Edson Passos, e envolve também a equipe do Vitória Futebol Clube. Não há uma posição da CBF, não acredito que a Confederação Brasileira de Futebol suspenda, como pretende o Internacional, a rodada do próximo final de semana. Agora, Tourinho, uma campanha nas redes sociais, um evento para esta rodada. Está havendo aí uma movimentação muito grande para que o ingresso seja colocado, todo o ingresso único pelo Brasil, a R$ 74,00. E toda a renda dos jogos seja entregue à Chapecoense e às 71 vítimas por intermédio de seus representantes legais. Tudo isso está sendo preparado, a CBF também ainda não deu uma posição, mas acredita-se que o mais rápido possível possa ter o aval, já de alguns clubes que tem e de todos os clubes envolvidos nesta rodada. Ingressos a R$ 74,00 para esse dinheiro ser entregue à Chapecoense. Agora, com relação ainda à equipe de Chapecó, Tourinho, olha só, esses atletas aí, Ronaldinho Gaúcho, Riquelme, Lucas Silva, Zé Roberto. Estes são alguns dos atletas que já deram um ok en passant, mas um ok que podem estar à disposição da Chapecoense a partir de janeiro de 2017. Dentre desses quatro aí, que nós citamos e mostramos, ainda tem mais 25 atletas dos grandes clubes brasileiros que podem estar à disposição da equipe de Chapecó. É isso aí, a solidariedade. Para fechar, Tourinho, olha esta figura aí. Este aí é o nosso querido morador de Cariacica, Carlos Kiel, que inicia agora o seu grande sonho, competir internacionalmente. Ele já vai chegar à Califórnia nesta terça-feira, onde vai disputar o campeonato de surf adaptado com vários atletas mundiais. Parabéns, Carlos Kiel. Você também é um exemplo de superação, de amor ao esporte e também parabéns à turma de Cariacica que está apoiando aí a Carlos Kiel agora disputando uma competição internacional do surf adaptado. É isso aí, Tourinho. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Bacana. E temos agora, Paulo Duarte, uma ótima notícia de última hora, hein? A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol,
declarou hoje que a Chapecoense é a campeã da Copa Sul-Americana desse ano. A sugestão havia sido dada pelo próprio adversário, o Atlético Nacional de Medellín. Com isso, a Chapecoense vai receber 2 milhões de dólares, além de outros 2 milhões e 800 mil dólares por ter garantido presença na Recopa e na Libertadores. Ou seja, 4 milhões e 800 mil dólares para a Chapecoense. Bem, depois dessa boa notícia, vamos agora ao resultado final da nossa enquete dessa segunda-feira sobre a campanha do governo para estimular as pessoas a terem uma vida mais saudável. A nossa enquete perguntava qual é o seu maior desafio nesse momento, né, Tourinho? Até agora, na nossa enquete final, 51% dos nossos internautas disseram que o maior desafio é a alimentação, 35% atividade física e 14% dizem que é o convívio familiar, o maior desafio. E a Pamela Soares, de Vila Velha, diz que melhorar seus hábitos alimentares é o seu maior desafio. Ela diz que tem conseguido envolver toda a família, filhos, marido e irmã, colocou todo mundo para fazer dieta em casa e melhorar a alimentação, né, os hábitos alimentares. Bacana, esse envolvimento da família de fato ajuda, né? E como o secretário também falou, se a pessoa puder baixar o aplicativo lá e vai receber essa ajuda e essa cobrança permanente do programa, né? Que também estimula e faz com que as pessoas lembrem, né, daquele compromisso que elas assumiram nessa virada de ano, a famosa promessa de fim de ano. Manter, né? É isso aí. O ano que vem. Obrigado, Emanuela. Bem, estamos em dezembro, mês de Natal, o ano foi pesado, mas agora é época de reflexão e reencontros. Então, fala aí, o seu desejo para esse Natal. Para esse Natal, eu quero muita paz, que o nosso país melhore, entendeu? Que voltamos aos velhos tempos. Paz e muita alegria e fé. Eu quero um mundo mais justo, onde os homens não se envergonhem de ser honestos e onde os governos acordem. Menos assalto, mais amor no coração de todo mundo e menos desemprego, né? Saúde e paz para todo mundo. Bem, Link Espírito Santo dessa segunda-feira, dia 5 de dezembro, está terminando. Um abraço para você. Fique agora com as imagens do trânsito em Vitória. 7 horas em ponto, imagens aí da Avenida Américo Boás, próximo à Praça do Papa. Record News, informação para você crescer.